É pré-diabetes. E o que isso significa? Não vai mais poder comer paçoquinha, filha. Calma, peraí que não é bem assim. O diagnóstico de pré-diabetes é bem mais complexo que isso. Quando uma pessoa tem pré-diabetes, significa que os níveis de açúcar em seu sangue estão acima do normal, mas não estão altos o suficiente para serem classificados como diabetes tipo 2. É mais como um alerta para você se cuidar. Pensa comigo, nosso corpo consegue digerir uma certa quantidade de glicose. E quem faz o controle de todo esse processo é a insulina, que é produzida lá no pâncreas. A diabetes acontece quando o nosso corpo não consegue mais produzir insulina o suficiente, e aí a glicose vai, ó, lá em cima. O ideal é que o nosso corpo não tenha nem muito mais, nem muito menos que uma determinada quantidade de glicose. Como a gente sabe disso? Bom, isso aparece lá nos exames de sangue. A glicemia em jejum normal deve estar inferior a 99 mg por decilitro. A pré-diabetes ocorre quando a glicemia em jejum fica entre 100 e 125 mg por decilitro. E é esse quadro que indica que há um risco para a diabetes se desenvolver. Em geral, a pré-diabetes é resultado da associação de tendências genéticas e fatores comportamentais, como superalimentação e obesidade. Isso porque características genéticas e o aumento do peso, principalmente da gordura visceral, levam o corpo a ter uma maior resistência à insulina. O prejuízo começa quando todo esse açúcar aqui no corpo não é aproveitado. E a única maneira de você saber se tem pré-diabetes é fazendo exames de rotina, porque nesse estado não tem níveis de açúcar o suficiente para ter sintomas. Se você tem mais de 35 anos, esses exames devem ser feitos regularmente, principalmente se já tem um histórico familiar ou obesidade. E tem que ter cuidado, viu? Porque pessoas com pré-diabetes têm mais risco de desenvolver problemas cardiovasculares. E segundo especialistas, o paciente pode evoluir para um AVC ou um infarto antes mesmo de receber o diagnóstico de diabetes. Além disso, a glicose alta também pode causar declínio cognitivo. Mas calma que dá para controlar esse cenário. Os médicos recomendam alimentação saudável, atividade física regular e perda de peso. Nessa parte de alimentação, a dieta deve ser repleta de macronutrientes e micronutrientes, como fibras, vitaminas e minerais. É importante também evitar ultraprocessados, especialmente os que são ricos em gorduras saturadas, gorduras trans e colesterol ruim. A pessoa com pré-diabetes também deve priorizar os carboidratos complexos, que preservam melhor as suas fibras, como leguminosas, alimentos integrais e tubérculos. O consumo de vegetais deve aumentar e o de frutas ser limitado a 2 ou 3 porções por dia. E claro que também é preciso reduzir a ingestão de proteínas de origem animal, especialmente as carnes vermelhas e gordurosas. Ai, por favor, não esquece de se hidratar bastante. Nas atividades físicas, o ideal é realizar 150 minutos de exercícios de intensidade moderada. Caminhada, corrida, natação, ciclismo são ótimas opções. Exercícios de resistência também são importantes, como musculação, atividades com elástico ou com o peso do próprio corpo. Para idosos também é necessário atividades de equilíbrio, como yoga. E você pode saber mais sobre esse assunto lá no site do Estadão. Até mais!